como postar no Instagram se eu não tenho facilidade com tecnologia? Essa vai ficar para você. Vamos postar no Instagram se não tem... Essa é boa. Olha só, cara, é engraçado isso. Que essa é a maioria das pessoas, né? Às vezes o problema não é nem o Instagram, é mexer. Exato. O que a gente, na formação, a gente já pegou aluno muito cru. Somente mais velhos, né? A gente já pegou aluno assim, cara, completamente aleatório a mexer. E foram casos assim, diferentemente de quem tem, por exemplo, 20, 30 anos, que já nasceu vendo essas tecnologias, né? Que deram mais trabalho, mas até o caso que mais deu trabalho, a pessoa consegue. Qual o conselho que eu dou? É pegar um tipo de postagem que ela sente que consegue fazer. Pode ser gravando um vídeo no celular, dando uma dica, respondendo uma caixinha de pergunta. Olha só, quem não consegue postar isso? Aí você não vai ter problema com a tecnologia, você vai ter um problema talvez com a sua imagem, algo do tipo. Né? E o que eu falo também sobre imagem são duas coisas, cara. Você será criticado. Sempre. Mas assim, possivelmente você será criticado só lá na frente, então nem tem medo de ser criticado grande, agora. Né? A não ser que você tenha um amigo muito chato, né, que vai te zoar, aquele cara, tá blogueirinho agora, tá querendo aparecer demais. Mas o que acontece? Eu acho que o importante é quebrar a inércia e a aprendizagem é ativa. Quanto mais você faz, mais você aprende. Por isso que é importante o cara fazer muito. A quantidade no início é mais importante que a qualidade. Chega uma hora que, cara, eu preciso melhorar agora a qualidade do meu conteúdo, porque eu já aprendi a fazer. Enquanto você vai melhorando, você vai investindo. E tudo. Todo mundo começa assim. Eu comecei assim. Comecei com uma cybershot que tirava foto, gravava 1 minuto, 30 segundos, né? Então é isso, assim, não se deixe abater, não fique com medo, faça, não ligue para as pessoas. Eu sei que para algumas pessoas isso é mais difícil que para outras. Se você não quer meter as caras, faz um post, um banner, comenta sobre uma foto de guitarra que você gosta muito, fala aí por quê. Tem muita coisa que você pode fazer, né? A gente já falou tanto sobre isso enfim, vou ficar por aí, porque já tô até cansado de falar sobre isso. A outra pergunta que a gente separou aqui, se vocês pudessem indicar apenas 3 livros, quais seriam? Para quem está começando a empreender, seria o Mito do Empreendedor, que fala exatamente sobre algo que eu respondo quase todos os dias na caixinha do Instagram, do Instagram do Professor de Música Empreendedor. Vale a pena abrir escola de música? Vale a pena ter mais de uma escola de música? Vale a pena abrir uma escola de música cobrando R$200 de mensalidade? Vale a pena, blá, blá, blá. O que acontece, gente? Se você é professor e quer abrir uma escola de música, você vai precisar de aprender várias habilidades que não tem nada a ver com a aula de música. Exatamente. Que é gestão, né? Gerência, talvez o que mais, administração menos financeira. Ele vai fazer vai ser dar aula de música. Então, por isso que é importante, às vezes, se você quer começar com uma escola de música, já começar com um funcionário, uma parceria de alguém que vai entrar nesse lado mais administrativo. Então, número 1... Mito do Empreendedor. 2, Mindset. Não diria o Mindset, não. Acho que tem outros livros que... Que livro que eu falaria aí, hein? Que eu costumo citar bastante aí pra rapaziada. Eu gosto do Story Brand. Fala muito sobre... Mas muito pesado isso aí. Não. Tem ideias que colam também, eu acho muito legal. São livros de marketing, sabe? Sim. Eu acho que o Story Brand, ideias que colam, né? Também é bacana. Tribos. Não, Tribos eu acho que já foi, já. já foi pra você, já, baby. Já é antigo, você. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é mais pro autoconhecimento mesmo, pra própria vida. Sim, mas né? eu acho que uma pessoa, pra ela... Um bom empreendedor é aquele que se conhece também. Então, e as pessoas assim, gente, 3 olha só. É difícil, né? 3 livros não quer dizer nada também. Isso que as pessoas não entendem, assim. As pessoas acham que vão ler 1 livro, 2, 3 e que tudo vai mudar. Não é assim que funciona, que já leu mais 300 livros, mas não é assim que funciona, sabe? As pessoas acham que vão resolver a vida delas vendo uma aula, 3 aulas, 5 aulas, lendo 3 livros. Gente, quem quer mesmo mudar de vida como professor de música e empreendedor, faça a formação professor de música e empreendedor. Ali que tem tudo, tem 12 módulos. Ali é a formação Ali inteira. Tem muitos livros, podem saber. Inclusive aqui na descrição vocês podem saber mais sobre a nossa formação, mas ali tá tudo, né? Mais alguma pra gente fechar? Tem várias aqui. Vamos falar essa. Devo cobrar por aula experimental? Gente, a gente nunca cobrou por aula experimental, mas eu faço parte de um grupo de diretores em que 20% desse grupo cobra aula experimental e eles garantem que quando é cobrado aula experimental, a chance de
reverter a matrícula, converter a matrícula é muito maior. Eu sou um pouco porque, na verdade, cética em relação a isso. O problema só é o seguinte, o que acontece? Eu também acredito que se você cobrar, você converte mais. O ponto é, quantas leads você leva para a aula experimental se você cobra uma aula experimental? Exatamente. Porque o que acontece, por exemplo, no meio virtual que a gente vende curso? Existe uma garantia de 7 dias. A garantia é um gatilho. Né? O que a gente chama de... É um gatilho para fazer mental. A pessoa comprar. Porque, se eu não gostei, eu devolvo. É uma garantia, cara. Olha só. É igual aula experimental. A pessoa vai, ela não gostou, ela não devolve. Simplesmente ela não matricula, ela não tá pagando nada, né? O que acontece, que as pessoas não entendem. A chance de vender mais, eu acredito. O que as pessoas não entendem? Quem compra... Por que a gente não dá, por exemplo, você tem 7 dias grátis para testar, não precisa fazer nada. Só aperta o botão e testa. Isso é ruim. Então, se você compra... Se você não gosta, você pede o reembolso. Porque o cara já está intencionado em fazer. Se ele, por um acaso, não gostou, o direito dele é de pedir o reembolso, cancelar, faz parte. Sim. O que acontece numa aula experimental local? O cara saiu de casa, ele pegou um carro, ele se deslocou, gastou tempo, pagou o estacionamento. O cara não está indo lá, é mal intencionado. Ele está gastando o tempo dele e tudo mais porque ele quer fazer mal, está interessado. Eu costumo falar isso pro meu time comercial. Que se o cara saiu de casa, do sofá, do conforto, do ar da casa dele, para enfrentar um trânsito, um transporte, gastar um dinheiro, porque só dele sair de casa ele tá gastando dinheiro, significa que essa venda aí tá pelo menos 50% feita. Aí a aula experimental é que vai fechar isso aí. O que acontece, gente? Olha só, é um funil, tá? De cada 100 leads, 100 pessoas que se cadastram, que a gente roda anúncio oferecendo uma aula experimental. De cada 100 pessoas que se cadastram, efetivamente, quantas pessoas vão realmente fazer uma aula experimental? 40? Uns 40%. 40%, né? Então, 50 pessoas, 100 pessoas, 40 foram lá. 40% respondem. Tá, 40% respondem o contato nosso. Respondem. 50% do que responde vai. Então vai só, 20% no final das contas. 20% das pessoas vão, tá? O que a gente precisa fazer, né? Se a gente quer que 40 pessoas cheguem para fazer a aula, a gente sabe que a gente precisa, ao invés de captar 100 leads, a gente precisa captar 200. Então, cada 200 leads, a gente consegue botar 40 pessoas para fazer a aula experimental. Aí a gente também sabe que a conversão da aula experimental é o quê? 80% mais ou menos? 70%? É bem alta. É bem alta. Bem alta. Então, olha só, é um índice alto. Agora, qual que é o problema se você, por exemplo, cobra pela aula experimental? Ao invés de você rodar anúncio e com essa mesma verba você conseguir captar 100 leads, possivelmente você vai captar 30. Então, o volume de leads é menor. Então, para o nosso modelo de negócio, que é uma escola, a gente quer mais volume, a gente precisa de volume. Talvez, se você é um cara que dá aula particular e você não precisa de tanto volume, pode ser que seja uma boa cobrar. Pode ser. Quem sabe você não testa e chega a uma conclusão. Mas para a gente, fica bem claro que vale mais a pena oferecer a aula experimental gratuita. Até porque, gente, nós estamos num bairro, no Rio de Janeiro, que o índice de nível de financeiro, intelectual, de consciência das pessoas sobre isso é maior. É verdade. Então, assim, a gente sente que isso não é um problema que a gente enfrenta, né? Sim.